Olá, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Sejam bem-vindos a mais um programa EBD em Foco, um programa oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Sergipe, igreja pastoreada e presidida pelo pastor Eleonaldo Soares, ele que também é o incentivador e o idealizador desse lindo projeto. Seja bem-vindo a mais um momento onde nós estaremos nos aprofundando na Santa Palavra de Deus. Essa palavra que traz vida, essa palavra que gera fé, como diz a palavra, que diz assim: e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado por nos receber na sua casa através desse canal oficial e creio que mais uma vez o Senhor Jesus Cristo e o seu Santo Espírito irá nos orientar em tudo aquilo que nós iremos tratar nesta tarde. Lembrando que nosso programa EBD em Foco é um programa que é exibido toda segunda-feira às 17 horas, onde nós trazemos subsídios para você que é professor de escola bíblica dominical, aplicar a aula da EBD no domingo. Então fique até o final, porque Deus tem muito para falar com você e para lhe preparar para trazer o melhor do ensino no domingo. Nós sabemos muito bem que a escola bíblica dominical é um dos momentos mais importantes que nós temos em todos os nossos cultos, né? Dois cultos importantes que para fortalecimento espiritual. Nós temos o culto de doutrina e o culto da EBD, onde nós aprendemos da palavra. A EBD é o maior curso teológico que você pode participar, enquanto o seminário, a grande maioria deles, você tem que pagar uma mensalidade para todos os meses você participar desse curso teológico. Na EBD, você tem um curso teológico 0800. Então não perca a EBD, porque a EBD é o melhor do ensino da palavra. Hoje nós iremos estudar mais uma vez uma lição poderosa. Sabe que nós estamos estudando nesse trimestre uma lição baseada na apologética cristã. O pastor Ezequias Soares, um grande homem de Deus, escritor da CPAD, apologista da nossa fé, ele escreveu esse livro que é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência. Perceba aqui que o foco central dessa lição é falar principalmente das antigas heresias que surgiram na época apostólica e também na igreja medieval e que ainda hoje são reflexo em outras religiões, em grupos religiosos. Então, a gente percebe que na capa da lição já fala muito sobre esse trimestre. Mostra um lobo no meio de muitas ovelhas, porque é assim que funciona o heresiarca, é assim que funciona aquele que propaga heresia. Ele se camufla dentro do povo de Deus para tentar persuadir aqueles que não têm uma base na palavra de Deus. Mas graças a Deus que vocês que estão ouvindo o nosso programa, se vocês estão aí ouvindo esse programa nessa tarde, é porque você é interessado em ouvir a palavra, em aprender a palavra e também a se aprofundar na palavra. Nós, como crentes, devemos ser igual à igreja de Bereia. Quanto mais Paulo pregava, os bereanos eles iam e conferiam nas escrituras. Quando o crente é baseado na palavra, ama a escola bíblica, ama o culto de doutrina, fica muito mais fácil em defender a nossa fé. Hoje nós vamos estudar uma lição maravilhosa. Perceba que todas as lições estão dentro da teologia sistemática. A gente não está somente formando aqui apologistas, mostrando como defender a fé, mas também estamos trazendo um curso teológico para você. Perceba que nas lições passadas estudamos a cristologia, porque a cristologia é o estudo de Cristo, da sua dupla natureza, a sua natureza divina e a sua natureza humana. A gente também estudou semana passada a lição de número 9, que é dentro de um dos ramos da teologia sistemática, por nome de pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. E hoje nós temos a oportunidade de estudar uma lição maravilhosa também, uma lição que é essencial, importante para a nossa formação cristã, que é a doutrina do pecado. Nós vamos estudar aqui o pecado corrompeu a natureza humana dentro de uma teologia, de uma área da teologia chamada armatiologia.
a doutrina do pecado. E hoje eu tenho uma felicidade de receber uma mulher de Deus. Vocês sabem muito bem que esse mês é o mês de março. Entramos no mês de março, é o mês da mulher. Então, em comunicação com o nosso pastor presidente, Leonardo Soares, nós resolvemos trazer algumas mulheres que são entendidas na palavra, que são mulheres de Deus, que ensinam, que são dedicadas às escrituras. E hoje eu tenho a felicidade de receber uma mulher de Deus, ensinadora da palavra de Deus, muito tempo foi professora de teologia no nosso curso aqui no Templo Central, a nossa irmã Graça Pimentel. A paz do Senhor, irmã Graça. Amém. A paz do Senhor, pastor Marcos, paz do Senhor a todos vocês que nos ouvem. E estamos realmente iniciando o mês de março. Quero aproveitar, dar parabéns a todas as professoras da Escola Bíblica Dominical, mulheres guerreiras, mulheres que se esforçam também para serem instrumentos na mão do Senhor. Amém, irmã Graça. Irmã Graça, é uma felicidade incrível, né, que a gente tem aqui de receber a irmã que é uma referência nas mulheres aqui do nosso estado, né, como referência como mulher ensinadora, que ama a palavra de Deus e além disso também é professora. Sim. Então tem muitas dicas para dar aos professores da Escola Bíblica Dominical, né? Sim. A gente tem... E hoje a lição é bem especial porque nós vamos falar sobre o motivo de nós estarmos, muitas vezes, cabelos brancos aparecendo, o corpo já ficando mais frágil. A gente vai ver daqui a pouco, essa é uma das razões, a razão principal de acontecer isso. A gente vai passando por esse período e a gente vai conhecendo cada vez mais a palavra do Senhor. Existe um ditado no mundo que diz que o estudo faz o homem. Aqui, na nossa Escola Bíblica Dominical, é o estudo das Escrituras que faz a testemunha cristã. Muito bem. Então a gente tem muita coisa para falar, irmãos, e assim eu vou dizer para você, permaneça aí na nossa EBD em Foco, esse programa aqui que é sensacional, porque é um programa que é focado no conhecimento bíblico, no aprofundamento do conhecimento bíblico. Antes disso, eu quero fazer aquele pedido carinhoso que eu sempre faço para você. Primeira coisa, eu quero pedir a você que você deixe o seu like no nosso vídeo, né? Porque fazendo isso, o nosso vídeo vai alcançar outras pessoas. Lembre-se que a Escola Bíblica Dominical é o estudo da palavra e através do estudo da palavra, pessoas também aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, deixe o seu like no nosso vídeo. Segundo pedido, você pode tirar uma foto agora, assistindo o nosso programa e postar nas nossas redes sociais. Você pode postar na sua rede social e marcar a nossa rede social aqui da nossa IEAD SE Oficial. Edinaldo vai colocar aí agora para vocês na tela, né? IEAD Oficial, tá aqui embaixo. E você pode tirar uma foto aí na sua televisão, assistindo o programa e vai marcar dizendo: eu estou ligado na EBD em Foco. Além disso, você também pode nos seguir nas redes sociais. Edinaldo vai colocar as redes sociais aqui, a minha rede social, vocês podem seguir, né, nosso Instagram e também as redes sociais da nossa igreja. Então você também pode seguir a rede social da nossa igreja, o Instagram da nossa igreja, porque lá nós temos todas as programações durante o mês que estão sendo realizadas em todo o estado de Sergipe, tá bom? No final da aula, eu vou estar disponibilizando para vocês um material. Então, mais tarde, Edinaldo vai colocar um QR Code. Nesse QR Code, vocês vão apontar a câmera do seu celular e você vai ter um subsídio dessa aula. E não esqueçam, compartilhem esse programa, porque servirá de bênção para muitas pessoas. Irmã Graça, antes da gente entrar aqui na lição, eu queria fazer uma pergunta à irmã. O que é que o professor de Escola Bíblica Dominical deve fazer para se preparar melhor para a sua aula no domingo? O professor da Escola Dominical, ele tem que ter em foco 2 objetivos, no mínimo, na mente. Primeiro, baseado em 1 Coríntios capítulo 4, tudo que ele vier a ensinar seja para edificação do seu ouvinte. Então, seu aluno, naquele momento, ele precisa ser edificado. Esse é o seu objetivo, primeiro. Segundo, objetivo do professor se preparar, porque, igual como fala Paulo lá em Timóteo, ele precisa estar apto para instruir, apto para mostrar aquilo que é necessário para o seu aluno. Então, a Escola Bíblica Dominical, ela tem essa função,
função social, mas também a função de edificar o aluno e fazer o professor fazer o possível para estar apto. Ele deve simplesmente procurar os pontos principais da lição e colocar em prática. Porque, veja, você pode ensinar sobre Roma, citar Apolinário, citar Idade Média, você vai para longe. Mas se você permanecer lá longe, seu aluno vai dizer sim, e eu, que eu tenho a ver com isso? Então, é necessário que você ensine sobre, contextualize o conteúdo da lição, mas traga esse conteúdo para a vida prática do seu aluno. Esse é um desafio. E é o que Paulo fala, está apto para ensinar. Muito bem. Além disso, irmã Graça, é importante também que o professor de escola bíblica ele tenha uma linguagem clara conforme o público. Uma das coisas que acontecem na comunicação, uma boa comunicação, é você entender qual público você está falando. Se for um público mais simples, você tem que ter uma linguagem mais simplificada para ele entender, senão a pessoa não vai entender. Por exemplo, a irmã falou sobre Apolinário, sobre os heresiarcas que existiram lá, o apolinarianismo, até a palavra é difícil, você percebe, né? Apolinarianismo, que foi uma heresia de Apolinário. Então, se você chegar e só falar o que é de uma forma teológica, uma linguagem teológica, talvez aquela irmãzinha que não conhece bem as escrituras, não teve uma formação, ela não vai entender. Então é importante também, Sim, não é isso? com certeza. É necessário porque você está ali diante do seu aluno, você deve conhecer seu aluno. Certamente você está encontrando com ele sempre na igreja, você conhece as limitações. Nós temos alunos que sequer sabem ler, não são letrados. Então, você vai de acordo com as necessidades do seu aluno. Isso é o propósito do professor. É ele despertar no aluno aquilo que ele precisa aprender de uma maneira que seja compreensível para ele. Muito bem. Agora, nós vamos ver aqui dentro dessa lição sobre a origem do pecado. Tudo todas as consequências do pecado. Então o tema é o pecado corrompeu a natureza humana, a próxima lição do próximo domingo, lição de número 10. Primeira coisa, a gente entender o que é a teologia ou a área da teologia chamada armatiologia, né? A palavra armatio ou armatia, né, significa pecado, logia é estudo, ou seja, é o estudo do pecado. Nós, como igreja pentecostal, como também a igreja reformada acredita, nós acreditamos na depravação total da humanidade. E isso está dentro de Romanos capítulo 3, versículo 23, você pode fazer a leitura com os seus alunos. Ele diz o seguinte: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então esse versículo aqui já mostra que toda a humanidade pecou. Por mais que nós aqui, né, nesse presente século, não fomos aqueles que deram origem ao pecado, mas nós somos descendentes de Adão, do primeiro Adão. Então todos nós pecamos de forma indireta, nós nascemos com a natureza pecaminosa. Porém, nós temos Jesus Cristo, que é o nosso Redentor, né? Que se nós pecarmos, nós temos um advogado, nós temos Jesus. Mas hoje nós vamos falar sobre isso, irmã Graça. Primeira coisa, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa doutrina, a doutrina do pecado. O que é que o professor precisa se atentar na hora de começar a dar aula da Escola Bíblica Dominical sobre esse assunto? Pronto. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a heresia, que foi colocada nessa lição. Nessa heresia, ele vai tentando desfazer o que a nossa fé ortodoxa ensina. O que é que a nossa fé ortodoxa ensina? Sobre a teoria da depravação total, ou seja, do pecado original. E o que é o pecado original? É a caída, a natureza humana caída, decaída, a natureza humana que caiu da sua originalidade, a universalidade do pecado. Esse é o pecado original. Aconteceu aonde? No Éden? Não. O autor da lição já começa a explicar que aquele acontecimento ali no Éden não foi a origem do pecado. A origem do pecado aconteceu com Satanás, ele sim. E interessante, professor, é que
Lá no Éden, Satanás se apresentou a Eva e a Bíblia fala sobre a serpente. Então, para ter o conhecimento, para um subsídio para a sua aula, serpente. Essa palavra serpente vem de serafim. Serafim, serafa, é uma palavra em hebraico que significa serpente. Porque a gente está acostumado, presbítero Marcos, aquela visão bem infantilizada de anjos ser um pouco homonoides, aquela aparência bem bonita, tal, mas existe a possibilidade, existem inclusive artistas fora do Brasil já colocando e a própria Bíblia fala isso, de seres, serafins e querubins que não têm aquela aparência de homens. Então, a palavra serafim, o que era ungido, o serafim escolhido, vem do serafa, que quer dizer serpente. Então, tudo isso aconteceu, o pecado da humanidade aconteceu, mas não foi no Éden que se originou o pecado, e sim no serafim, certo? E quando ele, então, contaminou, e é essa a base da crença do pecado original, quando a natureza humana é contaminada. E a pergunta é, ora, eu não estava lá. Como é que a minha natureza caiu também? Aí vem a resposta. A resposta que se coloca existe duas suposições. Primeira, a federativa, a representação federativa. E o que é isso? Você imagine o presidente dos Estados Unidos. Então, ele representa federativamente os Estados Unidos. Essa é a ideia. E nós temos base bíblica para isso. Romanos 5 fala que em Adão toda a humanidade pecou, caiu. E Cristo é a nossa representatividade na redenção. Em Cristo nós somos redimidos. Mas também tem uma outra teoria que nós, da Assembleia de Deus, nós somos bem simpatizados também com ela, que é da concepção. Ou seja, aquele versículo que está no Salmo 51, que diz que em pecado me concebeu a minha mãe. Então, há essas duas teorias que ao meu ver, pode ser até as duas juntas. Ele, Adão, representando federativamente a raça humana, quando ele caiu, toda a raça humana também, e também as gerações seguintes, eles foram contaminados através da concepção, que é a questão da genética. Nós não herdamos alguns traços genéticos, então também nós herdamos essa parte. Interessante, meus irmãos, é que quando a gente vê na Bíblia Jesus, o João fala para Jesus lá no capítulo 1, fala assim, João Batista diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira artigo definido, o pecado do mundo. Esse pecado do mundo é o pecado original. Por que essa preocupação, irmão Marcos? Porque, por exemplo, se uma criança morre logo cedo, antes de chegar na sua responsabilidade moral, essa criança vai para o céu ou para o inferno? Certamente, algum aluno seu pode fazer essa pergunta para você. Você está preparado para a resposta? Hein? O que você responderia? Então, essa resposta, esse versículo que eu citei, seria a resposta. Quando a criança ainda não tem consciência do bem e do mal, certamente Jesus pagou o preço por ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maravilha. Então você percebe aí que existe toda uma linha de pensamento sobre a origem do pecado. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, né? Mas ela já falou aqui, irmã Graça, sobre a questão do pecado através da forma federativa, né? Federativa. Adão é o representante daquele homem que pecou, que trouxe todo o pecado para o mundo, mas a gente depois vai ver Jesus como Adão perfeito, né? Perfeito.
A O gente vai segundo ver Adão. o segundo Adão. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. É algo maravilhoso, é um assunto muito profundo e que você, professor de escola bíblica dominical, precisa estar atento aí às possíveis perguntas. Ó, a irmã Graça já falou aqui, se uma criança nascer e ela morrer, ela vai para o inferno? Então tudo isso aí pode ser feito na hora que você for dar aula de escola dominical e aí você precisa estar preparado. Queridos irmãos, eu quero desde já mandar um abraço para todos os irmãos que estão nos acompanhando agora através do nosso canal do YouTube, os irmãos que estão interagindo no nosso chat. Deus abençoe a todos, né? Hoje não teremos aquele sorteio daquele livro, né? Mas no próxima segunda-feira nós iremos sortear um livro para aqueles que estão participando. Lembre-se de compartilhar esse programa através das redes sociais para que nós possamos alcançar outras pessoas. Então vamos lá. Irmã Graça, continuando aqui o nosso diálogo, né? A gente já viu aqui sobre essa parte da doutrina do pecado. Tem mais alguma informação que o professor de escola bíblica dominical precisa se atentar para passar para os seus alunos a fim de trazer o conhecimento profundo sobre o assunto? Sim. Uma outra observação, e a gente vai tentar ajudar você, professor, sobre isso. Uma outra observação. Veja que nós cremos que através da concepção também herdamos, assim como nós herdamos característica genética, nós herdamos também o pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Então, há a ideia na igreja, no catolicismo, que Maria, a mãe de Jesus, ela foi concebida sem pecado para poder ser a mãe de Jesus. Isso você deve explicar para os seus alunos que isso não é possível. A única pessoa que foi concebida sem pecado foi nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque justamente a concepção, o esperma não houve. Foi algo sobrenatural. O Espírito Santo veio sobre Maria. Então, nesse caso, não houve não houve o pecado original em Jesus, porque ele não foi feito através de uma concepção humana. Ele foi algo sobrenatural do Espírito Santo sobre Maria. Maria, ela foi uma pessoa que foi uma bênção, foi usada por Deus, mas ela não foi concebida sem pecado. O único concebido, o único justo foi Jesus. Inclusive, até a Bíblia diz que ele viveu todas as experiências, mas não pecou. Mas não pecou. Ele era puro, santo. Então foi o único, né, que nasceu sem pecado. Né? Não teve essa natureza pecaminosa, né? Como a gente já falou em outros momentos, irmã Graça, quando João diz assim, e o verbo se fez carne, carne ali é somente a matéria, não é o estado pecaminoso. Jesus ele não teve pecado. É isso. E interessante que as escrituras, ela nos faz entender que nós somos pecadores, não, que somos pecadores porque pecamos, certo? Mas, e pecamos porque somos pecadores. Deu a entender? Nós somos pecadores. Em pecado me concebeu minha mãe. Essa natureza pecaminosa contaminou, e como veio dizer Agostinho mais adiante, ele fala sobre a incapacidade moral do ser humano. Não existe ninguém bom. Não existe ninguém bom. Existem algumas pessoas que podem ter, que as pessoas chamam de virtude cívica. Por exemplo, uma mãe pode morrer por um filho, ou alguém pode fazer uma coisa boa para receber aplausos. Sempre vai ter uma razão pessoal para fazer o bem. Mas o íntimo de cada ser, todos nós sabemos, não existe pessoas boas. O próprio apóstolo Paulo, ele mostrou na Bíblia, ele deixou registrado a luta dele em querer fazer o bem sempre, mas não conseguia. Por quê? Porque a nossa natureza é ainda contaminada. Nós só vamos estar totalmente livre disso quando chegarmos lá no céu. Existem algumas pessoas que dizem assim, inclusive para os seus alunos jovens universitários, que aquilo lá que aconteceu em Éden, a serpente, o Adão e Eva, foi um mito. Mas veja, a consequência do pecado de Adão foi a morte. A Bíblia fala isso, não é? Porque a morte é uma consequência do pecado. Então, a morte existe? Existe. A morte não é um mito, a morte é uma verdade. Então, essa
é uma explicação que está na Bíblia. Então, nós cremos na Bíblia e tudo tem sentido, certo? Tudo na Bíblia tem sentido. Existem pessoas que vão sempre questionar a Bíblia. Só que essas pessoas, querido professor, elas passam e a Bíblia permanece. Existiram filósofos iluministas que diziam, não, daqui a 100 anos, o Voltaire é um exemplo disso, daqui a 100 anos não haverá mais nenhum exemplar da Bíblia. Voltaire morreu. Nós estamos com a Bíblia aqui estudando a palavra de Deus. Então, vamos ficar com a palavra de Deus. A história de Adão e Eva não é mito, é a palavra de Deus. Não adianta aqueles que são céticos dizer que o que está na Bíblia, o que já aconteceu, que o pecado é só ou até mesmo o inferno, né? É só um pensamento de uma pessoa que queria criar e trazer um medo na mente das pessoas, né? E deixando as pessoas livres para cometer qualquer tipo de erro. A Bíblia, o que ela fala, o que é pecado, o que a Bíblia fala, o que é inferno, existe, não é mito. Existe também, você pode receber um aluno que pode dizer assim, mas se Deus, na sua onisciência, já sabia que Adão ia pecar, então por que Deus deu a ele um livre-arbítrio? Nós fomos criados com o poder para pecar, mas também fomos criados, no caso Adão foi criado com o poder de não pecar. Adão foi criado com o poder para pecar, mas também com o poder de não pecar. E vocês sabem muito bem, todo contrato tem uma cláusula de saída. Se não houver uma cláusula de saída, ou seja, se não houver uma liberdade, não é um contrato de ambas as partes, é uma escravidão. Então, não é uma prova de amor. Quando Deus fez Adão, ele deu a ele a liberdade de poder pecar ou também de não pecar. A opção foi dele. É a vontade. E aí é que vai ser falado na nossa heresia de hoje, a gente vai falar sobre isso, porque o Pelágio falava muito sobre isso, sobre a questão da vontade. Muito bem. Vamos continuar falando sobre isso aqui, mas a irmã Graça, me diga uma coisa, quando surgiu, quando a humanidade teve essa depravação, quando o pecado veio a corromper a natureza humana? Olha, o registro na Bíblia, em Gênesis 3, fala sobre a queda de Adão e Eva, mas já no capítulo 6, já vem registrado que não existia, que o pensamento do homem é mau, que o homem já queria fazer o mal, já no capítulo 6, não demorou muito. E sabe uma coisa que nós, na Bíblia, somos tidos, nós, enquanto seres humanos, nós somos tidos como filhos da ira. Por que filhos da ira? Porque nós não agradamos a Deus como Deus esperava de Adão, esperava do ser humano. Nós não agradamos. Quem foi que nos livrou de sermos filhos da ira? O nosso amado Jesus Cristo. É por isso que a gente tem que estudar a Bíblia, não a partezinha, mas a Bíblia toda. Porque, meus irmãos, quando a gente vai com ideia preconcebida, a gente termina se engasgando e termina falando heresia. Toda heresia, ela não é arbitrária, ela é dialética. É quando alguém tenta dar ênfase demais a um ponto da fé, esquecendo o outro. Foi isso que aconteceu, né, com alguns heresiarcas, como Apolinário, por exemplo. Isso. Ele queria fechar uma questão, defender Cristo, até tinha uma boa intenção, defender a divindade de Jesus, mas ao mesmo tempo ele criou outro problema. Qual foi o problema? Ele criou o problema de diminuir a natureza humana de Jesus. Então, às vezes, a grande maioria desses heresiarcas que a gente está falando aqui, eles eram bispos, eram pessoas que, às vezes, eles queriam defender a fé, mas criando outro problema. Né? Aí lembra o que o pastor João Paulo falou na nossa aula retrasada, falando sobre as naturezas humana e divina de Jesus, que quando a pessoa utiliza não a exegese, mas a exegese, quando eles não extraem da Bíblia, mas eles colocam, acaba criando a heresia. E sempre por conveniência própria, muitas vezes. Esse Pelágio que a gente vai estudar,
Ele era um homem que era um pregador e que ele pregava muito sobre penitência. Veja, a Bíblia fala: não serem demasiadamente santo. Não é verdade? Por que a Bíblia fala isso? Veja, então ele fazia tanta penitência, ele pregava, era ardoroso e tal, que no momento ele achou que talvez com o esforço dele é que ele conseguiria a salvação. A gente vai ver daqui a pouco sobre isso. Queridos irmãos, nós estamos aqui no programa EBD em Foco, esse programa que é especial para você que é professor de escola bíblica dominical e também aqueles que querem se aprofundar mais nas Santas Escrituras. Lembrando que essa aula, né, em todo o Brasil, nós estamos estudando essa aula e já estamos terminando esse trimestre. Já vamos entrar no próximo trimestre também com a lição maravilhosa comentada pelo pastor Elienay Cabral. Então, uma lição que completa essa, vai falar sobre o verbo que se fez carne. Então, a gente já estudou aqui a encarnação de Cristo, a doutrina da encarnação, e a gente vai continuar falando sobre esse evangelho tão maravilhoso que é o evangelho segundo escreveu João, um evangelho que também é apologético, né? Vocês lembram que eu já falei aqui em João capítulo de número 20, versículo 31, que o evangelho foi escrito para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A Bíblia diz isso. Então é um evangelho maravilhoso e vai ser estudado no próximo trimestre. Você que é professor de escola bíblica, fique ligado aí, porque eu estou combinando aqui com o nosso diretor Edinaldo para a gente fazer uma aula especial, que é EBD em síntese, para a gente falar sobre todas as lições do próximo trimestre. Vamos pegar uma aula só para falar sobre a lição dos adultos, lição dos jovens, lição dos adolescentes, de forma resumida, para você entender como é que você vai aplicar a aula de escola bíblica dominical. Então, daqui uns dias eu vou dizer a você quando será essa aula. E será uma aula que vai ser direcionada para todos os professores de escola bíblica dominical, da classe dos jovens, adultos, para que você possa se preparar melhor. Lembrando também que esse mês de março, né, nós temos um congresso de escola bíblica dominical. É um congresso maravilhoso que vai acontecer lá em São Paulo. Então você dá tempo ainda de você se inscrever para você participar dessa aula tão maravilhosa com homens de Deus, grandes ensinadores da palavra. Eu vou ver se Edinaldo já está aqui pronto o vídeo, tá? Então Edinaldo vai soltar o vídeo aí e você vai ver que maravilhoso esse momento do Congresso Nacional de Escola Bíblica Dominical. Esteja pronto para dar seu próximo passo no ensino cristão. CNED, Congresso Nacional de Escola Dominical, 11ª edição. Até que cheguemos à medida da estatura de Cristo. Efésios 4:13. Uma imersão profunda no conhecimento da palavra de Deus. Metodologia, didática e foco no ensino bíblico. Especialistas na área de educação cristã, abordando com coragem os desafios de nosso tempo e estruturando os meios para o crescimento saudável da escola dominical. Plenárias, seminários, workshop, fóruns, palestrantes nacionais e internacionais. Nos dias 13 a 16 de março de 2025, São Paulo espera por você. Na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Inscreva-se pelo site www.cened.com.br. Informações 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Faça sua caravana e garanta já a sua vaga. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Apoio CGADB. Glória a Deus, irmãos, por isso, né? Glória a Deus por esse momento tão especial, esse momento onde você pode enriquecer o seu conhecimento. Como eu sempre digo aqui nas nossos programas, né? Que você, mesmo sendo professor, tendo experiência como professor de escola bíblica dominical, você sempre será um aluno e sempre tem uma didática nova que você vai aprender para aplicar aos seus alunos. Então, participe desse congresso, é algo maravilhoso. Queridos irmãos, nós estamos falando sobre uma lição maravilhosa, que é uma lição mostrando como que foi o surgimento do pecado na natureza humana, corrompendo a natureza humana, e também daqui a pouco vamos falar sobre os heresiarcas que falavam suas teorias, as suas heresias acerca do pecado. Irmã Graça Pimentel, graças a Deus, nós já temos falado aqui sobre algumas coisas que o professor de escola bíblica
pode aplicar na aula de escola, na aula do domingo, né? Sim. Inclusive, alguns textos que a irmã já falou, o professor de escola bíblica pode pausar a aula, né? E anotar, né? Porque é importante. Além disso, daqui a pouco eu vou disponibilizar um QR Code, onde nós temos ali um subsídio que ele também pode utilizar na escola bíblica. Agora, o que nós podemos falar mais sobre essa doutrina, sobre esse corromper da raça humana por causa do pecado? Veja, nós estamos com a natureza pecaminosa, mas nós não perdemos totalmente a imagem de Deus. É interessante isso. A imagem de Deus em nós não temos mais no sentido amplo, mas ainda conservamos limitado, porque nós continuamos como humanos e com vontade. Então, nós temos ainda uma parte assim limitada da imagem de Deus. Só não temos ainda, enquanto natureza pecaminosa, a questão da originalidade que Deus criou Adão. Isso foi perdido lá no Éden. E não pela maçã, né, professor? Não foi pela maçã. Nós não sabemos, e algumas pessoas podem até perguntar que fruto, finalmente. Alguns falam até que pode ter sido até um abacaxi. E abacaxi é tão delicioso, não é? Mas nós não sabemos qual é esse fruto, até porque Adão foi proibido estar naquele local. Então, nós não temos... Olha, se Adão foi proibido, também nenhum ser humano teve acesso ao local onde estava o fruto. Então, nós não sabemos onde ou qual é o fruto. Foi proibido e a gente não sabe qual é o fruto. No céu a gente vai saber, mas a gente não pode... Isso, a questão da maçã foi uma questão mais bem infantilizada, de desenho para as crianças. E os irmãos sabem disso, né? Com certeza. Pois bem, meus irmãos, além disso, nós vamos prosseguir com a lição falando sobre como o pecado afetou a humanidade. Isso não é mesmo. Então, primeiro, a certeza de que nós perdemos, nós herdamos a natureza pecaminosa por causa de Adão, mas esse pecado de Adão, ele afetou não só a todos os seres humanos, mas também aos animais, as plantas. Veja, irmãos, que nós não éramos para morrer. Quando eu estive em Israel, eu cheguei perto de uma oliveira que tem mais de 2.000 anos. Aí eu penso, era para os animais, eram para as pessoas também não morrerem. Mas a morte foi a principal consequência de como a humanidade foi afetada. E aí vem aquilo que eu falei no início: as doenças, o envelhecimento, a fraqueza e o que é pior, o distanciamento de Deus. E ainda pessoas que não sabem que Deus nos ama tanto e aí ficam com medo de Deus. Veja quantas consequências negativas nós temos por causa do pecado que entrou no mundo. Triste realidade, mas a gente sabe, e Romanos 5, porque em Romanos 3, como o presbítero leu, é um atestado de óbito. O atestado de óbito da humanidade. Mas Romanos 5 é o atestado de ressurreição, porque o nosso novo Adão, ele nos redimiu, ele nos justificou. E quando ele justifica o ser humano, ele coloca na cruz toda a dívida. Sabe aqueles filhos da ira? Aquela dívida que estava contra a humanidade foi colocada na cruz, em Jesus. Então, em Romanos 3, nós temos uma situação tão ruim para o ser humano. Em Romanos 5, nós temos a certeza que por meio da justiça de um homem, Cristo, somos redimidos da injustiça de outro homem, Adão. É isso mesmo. Inclusive, irmã, falando aqui ainda sobre essa parte da corrupção da natureza humana, a irmã falou até sobre que o homem, ele não perdeu toda a imagem de Deus. Não. Na verdade, a Bíblia diz aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, assim criou Deus o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança. Imagem é o reflexo.
A gente olha para cima, para a irmã Graça, a gente está vendo o reflexo de Deus, Isso. a imagem de Deus. A semelhança seria essa capacidade, né, de não pecar, essa capacidade de ser santo. Porque o homem, antes do pecado, ele era santo, o homem era separado para Deus. Só que quando o homem pecou, interessante também a gente ver na Bíblia aqui, que quando Eva come o fruto, ela não percebe que está nua, né, que está despida. Mas quando Adão come, eles caem em si, porque a responsabilidade toda que Deus colocou estava sobre o homem, né? Então ele é o líder, né? Então quando os dois comeram, aí os dois entraram aí, viram que estavam nus e aí ficaram com medo até de Deus. O Deus que caminhava com ele na viração do dia, caminhava, conversava com Adão, eles tiveram medo da voz de Deus. É uma das consequências, né? O homem ter medo de se aproximar de Deus. Mas o mais lindo dessa história, se é que a gente pode dizer naquele momento que tem alguma coisa linda, tem. Que é quando Deus, ele sacrifica um animal para vestir o homem. Isso é muito simbólico. Deus, ele precisou sacrificar um animal para vestir o homem. Nós vamos ter vestes brancas. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado em nosso lugar. Que coisa maravilhosa, né? Amém, glória a É Deus. uma simbologia cristocêntrica, né? Muito. Quando ele mata ali o animal e veste ele, está dizendo assim, olha, vocês pecaram, vocês estão nus por causa do pecado, mas eu estou cobrindo vocês. E Jesus, ele está fazendo isso também. Isso. Foi o cordeiro que foi até o Cordeiro. matadouro, o cordeiro que Cordeiro. foi até o fim, né? Então, coisa maravilhosa é a Santa Escritura, é a palavra de Deus. Agora, percebe-se que quando o homem peca, ele tem essa separação de Deus, né? E tem até um hino que diz assim, né? Nada contra o compositor, mas que fala que o pecado não consegue esconder a marca de Jesus, e consegue. A única coisa que separa o Deus dos homens é o pecado. E quando o pecado entra na humanidade, ele traz também essa decadência moral, essa decadência física, e isso afasta o homem de Deus. Só através realmente do Senhor Jesus é que a gente pode se aproximar, que o véu se rasga e a gente consegue ter acesso a Deus, só através de Jesus. Por isso que Jesus, para nós, é nosso referencial. O que não é para algumas religiões, que a gente vai ver daqui a pouco sobre isso. Inclusive tem um texto, se eu não me engano, é em Colossenses, que Colossenses capítulo 2, e o versículo 14. Olha o que diz o texto. Na verdade, vamos ler o versículo 13. E quando vós estáveis mortos pelo pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente ele, perdoando-vos todas as ofensas, falando de Jesus aqui, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ao qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Despojando os principados e potestades, expôs publicamente deles e triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo que comer ou beber. Aí vem aqui outros textos. Mas aqui no versículo, acho que capítulo 3, e o versículo de número... Capítulo de número 3. Tem um texto aqui dentro de Colossenses, não sei se é capítulo 3 ou se é o capítulo 1 e o versículo... Tem um texto que fala aqui que ele fez paz consigo mesmo. Que Jesus, ele morrendo na cruz, ele trouxe paz com a humanidade. Ele trouxe essa paz com a humanidade, essa reconciliação de Deus com o homem por causa do seu sacrifício vicário. Em próprio Romanos 5 fala isso, que nós temos a paz de Deus e paz com Deus, né, através de Jesus Cristo. Meus irmãos, é por isso, é por causa do pecado original, é por causa da depravação total da raça humana, é por causa da universalidade do pecado, é por causa dessa morte que veio sobre o ser humano por causa do pecado, que nós precisamos nascer de novo. Só nascendo de novo é que nós vamos estar aptos, então, a ter a comunhão com o Senhor. Encontrei o texto, irmã Graça, em Colossenses capítulo 1, versículo 20. Olha o que diz o texto. E havendo por ele feito paz pelo sangue da sua cruz,
por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então o sangue de Jesus, ele veio para reconciliar o homem que está perdido por causa do pecado. Ele vem para reconciliar o homem, salvar o homem. Graças a Deus por isso. Deus. Graças a Deus por isso. Ele é o nosso Salvador. Ele é que tira o homem da sua morte. Veja que Lázaro, enquanto morto, ele não podia tirar a pedra, ele não podia se mexer. Foi preciso quem? Jesus chegar ali e mudar o quadro. Assim somos nós. Nós precisamos. E observe que até então, até agora, os assuntos que nós falamos, você pode ensinar isso a qualquer pessoa que esteja ouvindo você enquanto aluno. Porque são assuntos básicos, basilares da nossa fé. Até então, nós estamos falando de coisas que todo cristão deve e conhecer, deveria conhecer pelo menos. Então, até agora, nós estamos ensinando só as coisas que nós cremos, a ortodoxia da nossa fé. Nós somos pecadores, nós não temos nenhuma condição de chegar por nós mesmos ao Senhor, mas Ele pagou o preço na cruz e agora sim, nós somos nascidos de novo, aí podemos ter comunhão com Ele. Até agora, o assunto é bem tranquilo para qualquer crente que seja o seu aluno, tá certo assim? Irmã Graça, agora, sobre as heresias que surgiram na época da igreja medieval, falando sobre a negativa do pecado, né? Tem gente que diz que o pecado não ocorreu, né? Nós temos aqui o pelagianismo e o semipelagianismo. O que é que a gente pode falar sobre isso? Muito bem. Nós, nessa parte da heresia, essa lição de hoje, desse domingo, nós vamos falar sobre essa heresia antropológica. Porque observe que até agora as heresias eram cristológicas. E também teve a pneumatológica, que era sobre o Espírito Santo. Mas agora nós estamos diante de uma heresia antropológica. Que o Pelágio era um monge da Idade Média. Da Idade Média não, era quase Idade Média. No ano 400, estava bem pertinho da Idade Média. Então, ele começou a desenvolver algumas ideias e teve alguns simpatizantes falando que o pecado original não é transmitido. Que o homem nasce com condições morais igual como Adão antes da queda. Isso é que pegou na época deles, porque aí ele começou a desenvolver alguns pensamentos, tais como que o homem, ele não é totalmente ruim. Ele tem ainda a vontade dele e pela vontade dele, ele pode se chegar a Deus. Ele teve uma pessoa na época que foi realmente contra as ideias dele, que é o chamado Agostinho de Hipona, que era um outro bispo lá no norte da África, e ele foi contra, porque nós, tanto da Assembleia de Deus, nós reformados, nós seguimos a ideia de Agostinho de Hipona. Até a Igreja Católica também segue esse pensamento de que nós somos pessoas que temos, a raça humana perdeu a originalidade de Adão e temos a incapacidade moral, ou seja, nós não somos moralmente capazes de satisfazer a Deus, humanamente falando. Essa é a tese. O Pelágio, ele dizia isso. Pelágio dizia que não, nós não temos essa questão de herdar o pecado original. E aí entrou em conflito, porque, veja, professor, para Agostinho, que é um monge, que era um monge católico, né, da igreja na época, não era nem... Era um monge católico, é considerado um santo na Igreja Católica, mas para nós é um teólogo, né? Nós aproveitamos muito porque ele era um pensador, ele defendeu o cristianismo, mas só que Agostinho tinha os pontos fracos. Por exemplo, ele acreditava, presbítero Marcos, que
quando a criança era batizada, ela era livre do pecado original. O batismo da criança impedia de, se a criança morresse, fosse para o inferno. Essa era a ideia que nós, da Reforma Protestante, nós não aceitamos isso. Nós aceitamos aquela explicação que eu coloquei lá no início. Então, para nós, para o Agostinho, o pecado original acontecia, como nós cremos, só que era amenizado por causa do batismo infantil. Nós, mesmo as igrejas que batizam crianças, não têm esse pensamento de que seja para amenizar o pecado original pelo qual nós nascemos, ou com o qual nós nascemos, na verdade. Então, esse foi um conflito que aconteceu entre Pelágio e ele. Mas, então ele dizia assim, não precisa batizar a criança, porque as crianças são moralmente neutras. Elas têm a originalidade de Adão. Esse foi o erro. Por quê? Porque toda heresia ele tem um contexto. Naquela época, existia uma filosofia não cristã, fora da igreja, chamada maniqueísmo, que não sei se vocês já ouviram falar, o maniqueísmo era aquele o conflito entre o bem e o mal. Então, certamente Pelágio, ele estava indo de encontro a esse maniqueísmo, dizendo, não, o homem, ele tem vontade, ele não é apenas uma pessoa que está à mercê do bem e do mal, ele tem a sua própria vontade, ele tem seu livre-arbítrio. E, por enfatizar demais esse livre-arbítrio, ele entrou nas heresias de negar o pecado original, de negar que o homem nasça já em pecado, e que o mais triste é que ele dizia que o ser humano, ele pode, já que ele é bom, ele pode buscar a Deus. Ele não negava a graça, mas ele dizia assim, a graça é apenas um complemento. Deus vem só para fazer uma arrumação depois, mas o homem que vem depois. O pelagianismo, ele vem, é uma segunda onda, na verdade. Alguns dizem assim, atenua. Não é bem atenuar, ele é apenas uma segunda onda. Ele é mais comedido, mas vai no mesmo caminho de Pelágio. Ou seja, ele também acredita que o homem ele pode dar o primeiro passo. Sabe o que eu penso, presbítero? É que a gente tem que ter cuidado na nossa igreja, porque muitas vezes a gente pode estar caindo num erro sem perceber. Os pregadores que fazem o convite na hora, né? Quem quer aceitar Jesus e começa a dizer, venha para Jesus, que ele está te esperando. Não, não pode falar assim, porque o pecador, ele só vai se aproximar de Jesus quando o Espírito Santo, ele trabalhar no coração. É uma ação do Espírito Santo, é uma moção do Espírito Santo sobre o pecador. E ele faz isso a todos, só que algumas pessoas não querem, eles dizem não. Mas jamais a gente pode colocar a ideia de que o homem resolveu buscar a Deus. Não, o Espírito Santo trabalha no coração do homem. A Bíblia fala lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então, é necessário que a gente tenha cuidado nas palavras, que às vezes a gente está tão inocente e está repetindo algumas coisas. Você tem que deixar, na hora do convite, deixar consciente mesmo. O Espírito Santo está falando com você. O Senhor te ama. O Senhor está estendendo as mãos. A graça está te buscando. A graça está te atraindo nesse momento. Porque, na verdade, é isso que acontece. Todos nós que buscamos ao Senhor, buscamos porque a graça nos atraiu. Certo? Não não tem o Agostinho, e aí entre os nossos irmãos calvinistas, vamos falar da graça irresistível. A gente não crê muito nessa não, porque existe a possibilidade do livre-arbítrio do homem dizer, não, eu não quero, eu resisto. Isso acontece. Mas que o Senhor atrai. Resta-nos no nosso livre-arbítrio dizer sim, eu quero, ou não, eu não quero. Muito bem. Então a gente falou aqui, né, sobre esses dois heresiarcas, essas duas teorias ou heresias, né, que
negavam o advento do pecado ou amenizavam, né? Mas a gente sabe muito bem aqui que todos nós pecamos. A gente já leu o texto aqui, né? Em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e a salvação é por graça de Deus, é ação de Deus. Né? A gente vê aqui em Tito capítulo 3, versículo 5 e versículo 6, que vai mostrar que a salvação não é obra humana, é graça de Deus. Aqui diz o texto aqui, capítulo de número 3, versículo de número 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, né? Então, a obra da salvação é por Jesus Cristo. Por Jesus. O Pelágio, ele deu tanta ênfase o livre-arbítrio do homem, a escolha do homem, a vontade do homem, que esqueceu da graça do Senhor, do papel do Espírito Santo. E olha que era um monge, um pregador, uma pessoa que era asceta mesmo, ele era dedicado e fazia muitas penitências, mas penitência não salva, meu irmão. A gente vê filmes da Idade Média, quando eles ficavam se penitenciando, né? Aquelas bolas de ferro se martirizando. Por quê? Porque o pecado está dentro do ser humano. Aí perguntaram a Pelágio sobre isso. E por que todos os homens pecam nesse caso? Aí eles, não, é por causa das gerações. As pessoas vão se habituando a pecar, e passa de pai para filho e tal, e vai só se acostumando. Mas se a pessoa quiser... Não existe isso. Nós cremos que nós nascemos em pecado, mas o Senhor Jesus é que nos resgata. A graça do Senhor é que nos atrai. Essa graça é que nos transforma. Essa graça que trata com as nossas neuroses, essa graça que nos dá tranquilidade, é a graça do Senhor sobre a nossa vida. Inclusive, eu sempre falo sobre a diferença, né, da graça e da misericórdia, né? Só para você entender melhor, a graça é quando Deus nos dá algo que nós não merecemos. E a misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecíamos. E merecíamos ir para o inferno, né? Isso, Mas ele muito teve bem, misericórdia muito e bem não colocado. e mandou Jesus, o seu filho, né, amado, o Verbo de Deus, encarnou para que nós possamos ter essa salvação. Porque mesmo que nós aceitemos a Jesus como Salvador, Senhor e Salvador, nós sabemos que nós temos essa natureza pecaminosa, né? Paulo ele vai dizer, quem me livrará do corpo desta morte, né? Então, mesmo que nós aceitamos a Jesus como Salvador, mesmo que a gente diga assim, eu quero hoje mudar de vida, mas nós temos a natureza pecaminosa e a gente tem que trabalhar, procurar sempre buscar a face de Deus, buscar as Escrituras Sagradas, o auxílio do Espírito Santo, para que a gente possa vencer as tentações, né? Isso. Veja que o semipelagianismo, ele tentou dizer assim, não, quando o homem dá o primeiro passo, aí Deus responde com graça. Não é isso que a gente crê, professor. A gente crê que Deus, ele nos atrai primeiro uma graça, aí sim o homem dá o primeiro passo. Essa é a grande diferença. E a gente tem que ter muito cuidado com os hinos que nós cantamos, porque, na verdade, isso lembra muito, e é um prato cheio para o humanismo. Para aquilo que o homem pode. Já viu essas pregações? O homem pode, você consegue. E hoje nós estamos no mês das mulheres. E aquele tão falado empoderamento das mulheres. E que você pode, que você isso. Então, essas pregações humanistas são perigosas. Lembra um pouco sobre essas heresias faladas hoje do pelagianismo. Porque ela dá ênfase o homem, coloca o homem no centro. E diz o hino da harpa, tema do bom pregador é o Calvário. Quando uma pessoa, e vocês acompanham na mídia e sabem disso, quando o pregador fala e alimenta o ego, e fala que o homem é isso, e que você vai conseguir e tal, você pode, né? Os coaches da vida. Então, aí são agradáveis de milhões de seguidores. Mas aquele pregador que diz, você vai
aceitar Jesus, se não aceitar, você vai para o inferno. Esse pregador não tem seguidor tanto assim. Então, mas é a verdade. Nós estamos vivendo um período que lembra um pouco sobre isso. Veja, dê o primeiro passo que o Senhor vai te ajudar. E não é bem assim. Nós temos que esperar. O Senhor é que dá o passo para a gente. Ele é que dá a porta e bate. A gente só tem que abrir a porta se a gente quiser, porque ele respeita. O diabo não. O inimigo, a serpente antiga, ele sim, se você der uma brechinha, ele vai lá e coloca a mão. Ele tenta entrar. O Senhor Jesus não. Ele espera, ele é educado. E inclusive, por isso que a irmã falou sobre a importância de pregar o Calvário. Porque você pregando o Calvário, o Espírito Santo ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, que é uma obra do Espírito Santo, a obra salvífica, né? Então ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e a pessoa aceita Jesus. Então hoje, irmã Graça tocou num ponto bem importante, a gente está vendo muita mensagem antropocêntrica, que é aquela mensagem que faz com que a pessoa, o ego da pessoa seja elevado, mas não gera mudança. Não. E aí eu sempre falo, se tiver uma mensagem que não tiver a mensagem da cruz, que não tiver o objetivo de levar o homem ao arrependimento, e não gerar esperança que um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja, não é mensagem, é mensagem coach, é palavra coach. É verdade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque acaba que quando a mensagem é antropocêntrica, o pecado ele é diminuído e as pessoas esquecem de buscar a Deus. Isso. Muito bem colocado. Muito bem colocado. É isso mesmo. Agora, irmã Graça, a questão do islamismo. Irmãos, veja só, o islamismo, eles não têm salvador. Já perceberam isso? Eles têm profeta. Até Jesus, para eles, é apenas um profeta, não é salvador. Por que será? Porque eles são pelagianos, ou seja, eles não acreditam que o homem nasça já corrompido. Eles acreditam que o homem nasça moralmente bem e que tem opções, tem vontade para fazer as coisas que o profeta ele determinou. O livro deles principal é o Alcorão. Eles seguem direitinho o Alcorão. Eles acreditam, presbítero Marcos, que o Alcorão que é a palavra final, porque para eles o nosso evangelho está contaminado. Para eles, Jesus não morreu na cruz. Eles não precisam de Salvador. Eles são pessoas, para eles, o homem nasce sem pecado. Então, eles acreditam que Jesus ele subiu para o céu e levou consigo a única cópia original, correta do Evangelho. E que nessa cópia dizia que o Maomé, o principal, viria. Eles até acreditam na lei dos judeus. Para eles, Abraão é um profeta, Moisés é um profeta, Noé é uma pessoa usada por Deus também, um profeta. Jesus é apenas mais um profeta. Então, os muçulmanos não precisam, para eles, de Salvador. E sim, só profetas. E o profeta principal, Maomé. Mohammed, né? Mohammed. E que recebeu a visão, o anjo Gabriel. A gente tem que ter muito cuidado. Que anjo seria uma outra aula, né? Falando sobre isso, tenhamos cuidado, queridos irmãos, sobre nunca dar ênfase a anjos. Anjos são ministros a serviço do Senhor e para nós, mas não é para ser, porque o anjo apareceu aqui. É um pouco complicado isso. Irmã Graça, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Antes da gente trazer aqui a conclusão, né, as considerações finais, eu vou colocar aqui, pedir a Edinaldo que coloque o nosso QR Code, né, com o material de hoje. Então vou deixar disponível para vocês um material de subsídio para você utilizar na sua aula de Escola Bíblica Dominical. Esse material que é produzido com alguns livros de teologia sistemática, né, que nós temos aqui preparado para você. Então, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code aqui que está na tela, né? E aí você vai baixar o material que vai lhe ajudar a aplicar essa aula de escola bíblica no próximo domingo. Irmã Graça, nós estamos chegando aqui ao final e quero primeiramente agradecer
por sua disponibilidade. Em nome do nosso pastor presidente, agradecer por esse momento tão rico que nós aprendemos, né? Uma pessoa que sabe aplicar de uma forma tão elegante, né, as escrituras sagradas. E eu queria aqui primeiramente agradecer e também deixar aqui a oportunidade para você fazer as suas considerações finais. Se quiser colocar algum apontamento que não foi falado, pode colocar também. Obrigada, irmão Marcos, pelo convite. Obrigada ao pastor Leonardo pela confiança. Eu realmente amo a Escola Bíblica Dominical. Isso é uma das coisas que meus filhos sempre falam. E agradece. Hoje meus filhos agradecem, já são homens e agradecem porque nós obrigávamos para eles ir para a Escola Bíblica Dominical. O pai e a mãe e que for agir com sabedoria. Leve seu filho. Ah, mas eles estudam pela manhã a semana inteira, o domingo para dormir. Faz isso não. Você está investindo na escola secular para o bem deles, para o sucesso de carreira deles, mas para a escola dominical é o sucesso espiritual do teu filho. Mas o que eu queria falar nas minhas considerações é isso, é que nós estudamos hoje sobre a doutrina do pecado. E essa doutrina do pecado, ela traz para nós um ensinamento muito bom, saudável, do relacionamento entre os irmãos da igreja. Lembra que eu falei no início da aula que você pode ensinar sobre doutrinas, sobre filosofia, colocar as pessoas na cidade lá na Idade Média ou em Roma e tal, mas tem que trazê-los para a vida prática? Qual seria a praticidade dessa lição de hoje, meus queridos? Veja, nós aprendemos sobre que nós somos pecadores. Eu sou pecadora, você é pecador. Então, quando a gente aprende que a natureza é pecaminosa e que nós ainda não chegamos à total transformação, que só acontecerá no céu, é claro que estamos em processo de santificação, mas quando a gente entende que as pessoas pecam porque a vontade da pessoa está contaminada, o que é que acontece? A gente fica com mais empatia para aqueles que pecam também. Por que não se perdoar pelos teus pecados e perdoar aquela pessoa que está te machucando? O que a gente pode aprender da prática dessa doutrina do pecado é que todos nós, você vai pecar contra alguém, até alguém amado. E alguém até amado seu vai pecar contra você. Você pode muito bem ignorar, você pode muito bem colocar debaixo dos panos, ou se tornar uma pessoa fria e sensível para que ninguém te machuque. Mas eu queria te falar nesse momento, nesse dia, que o Senhor Jesus não ignorou os nossos pecados. Nós somos pecadores, mas Ele nos ama. Eu quero te dizer que o Senhor ama aquela pessoa que fez alguma coisa contra você, que pecou contra você. Então aproveita essa lição para exercer o perdão, porque o Senhor te perdoou. Ele não ignorou os teus pecados, Ele perdoou os teus pecados. Não ignore esses pecados, mas leve diante do Senhor e perdoa. Esse é o relacionamento saudável, antropologicamente saudável, que a gente pode aprender hoje. O irmão que te fez mal, ou a pessoa que te fez mal, o amado até que te fez mal, que pecou, é pecador, mas você também é. Então vamos aproveitar essa lição de hoje para a gente se perdoar, porque a gente começa a lição de hoje sendo pecadores, mas nós vamos terminar a lição dizendo que nós somos pessoas santificadas, resgatadas pelo Senhor Jesus. A gente falou durante a lição sobre cruz e a gente vai terminar um dia com a coroa. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês e foi um prazer estar aqui, pastor presbítero Marcos. Amém. Deus abençoe, irmã Graça. Queridos irmãos, nós estamos agora chegando ao final do nosso programa. Lembrando que próxima semana nós estaremos com uma nova aula. Hoje nós falamos sobre a amatiologia, a doutrina do pecado, mas próxima semana nós estaremos com o tema da soteriologia, doutrina da salvação. Estará conosco um convidado especial, um homem de Deus ou uma mulher de Deus, né? Como eu disse a vocês, a gente está trabalhando esse mês de março com algumas mulheres ensinadoras, então a nossa proposta é trazer realmente uma mulher como a irmã Graça, né? Que gosta das Sagradas Escrituras. Então, próxima semana nós iremos estudar
sobre a salvação não é obra humana dentro da soteriologia. Na lição de número 12, depois vamos estudar sobre a eclesiologia, né? Tem uma pessoa especial que já está agendada para essa data, para essa aula aqui. Vocês vão ver, vou deixar até dar surpresa para vocês. Essa pessoa que vai dar essa lição, que é a igreja tem a natureza organizacional. E a última lição, que será preservando a fé em Cristo. Então, não perca o nosso próximo programa. Lembre-se que nosso programa é toda segunda-feira às 17 horas. Fiquem com a paz do Senhor e que Deus abençoe a todos.